Fala pessoal, o ministro José Múcio estava diante de uma plateia bem diferente daquela que costuma vê-lo no Congresso. Dessa vez, nada de debates longos ou perguntas de senadores. O cenário era outro. O auditório da Câmara dos Deputados, durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista de apoio à Base Industrial de Defesa e Segurança. À frente dele estavam parlamentares, empresários e representantes das maiores empresas de defesa do país. E o discurso que ele fez ali deixou um recado claro. O Brasil precisa decidir agora o que quer ser no futuro, uma potência autônoma ou um país dependente das tecnologias estrangeiras. Não sai daí que eu vou te contar o que está por trás dessa fala e por que esse evento pode marcar um ponto de virada na história da defesa nacional. O ministro não falou de política partidária nem de orçamentos, ele falou de estratégia. Disse com todas as letras que a base industrial de defesa é um ativo nacional que precisa ser tratado com a mesma importância que o agronegócio ou o setor energético. Segundo Múcio, abre aspas, quem controla sua defesa controla o seu destino, fecha aspas. E a mensagem não era apenas simbólica, era um chamado. Um chamado para que o Brasil pare de depender de importações militares e passe a investir pesado em projetos nacionais. Mas o que há de diferente nesse discurso de José Múcio? É o contexto. A criação dessa frente parlamentar indica algo que até pouco tempo atrás parecia distante. O tema da defesa finalmente entrou no radar político do Congresso. Até então, o setor militar era visto como um assunto técnico, restrito a generais e engenheiros. Agora ele começa a ser tratado como um tema de interesse nacional e estratégico, o que muda completamente o jogo. Múcio usou exemplos concretos. Lembrou que o Brasil está retomando a produção de mísseis navais, que o setor aeroespacial voltou a atrair investimentos e que o Exército está ampliando sua capacidade de comunicação e cibernética. Mas ele também alertou, nada disso se sustenta sem continuidade. E é justamente aí que entra a importância dessa frente parlamentar, porque ela pode ser a ponte entre o planejamento militar e o compromisso político. Nos bastidores, o evento foi visto como um passo decisivo para unir o Ministério da Defesa, o Congresso e a indústria privada em um mesmo propósito: consolidar uma base industrial de defesa capaz de gerar emprego, tecnologia e soberania. O Brasil já tem os projetos, o que faltava era a vontade política de mantê-los de pé por mais de um governo. E foi isso que o ministro quis dizer ao citar que, abre aspas, a defesa nacional não pode ser refém de mudanças eleitorais, fecha aspas. Durante o evento, o clima era de expectativa. Deputados de diferentes partidos concordaram que investir em defesa é investir na economia. Um deles chegou a comparar o setor com a da Embraer nos anos 1980, quando ninguém acreditava que o Brasil poderia fabricar aviões competitivos e hoje exporta tecnologia para o mundo inteiro. O recado foi direto. O Brasil já tem capacidade para se tornar um exportador de segurança, não apenas um comprador. Mas por trás desse discurso otimista há também um alerta velado. O ministro sabe que a corrida tecnológica mundial está acelerando. Estados Unidos, China e Rússia estão desenvolvendo caças de sexta geração, armas hipersônicas e sistemas de guerra cibernéticas que podem redefinir o equilíbrio global. E se o Brasil não acelerar agora, corre o risco de ficar 20 anos atrás das potências quando o próximo conflito global começar. Foi por isso que no final de sua fala, Múcio usou um tom quase profético. Ele disse que, abre aspas, a defesa nacional não é um gasto, é um investimento no futuro de um país livre, fecha aspas. E quando ele mencionou isso diante de empresários, a mensagem foi clara. O Brasil precisa parar de ver a defesa como despesa e começar a vê-la como oportunidade. A fala do ministro gerou reações imediatas entre os presentes. Alguns executivos comentaram que, pela primeira vez, sentiram que há uma visão de Estado se formando em torno da defesa. E a criação da frente parlamentar reforça exatamente isso. Uma tentativa de blindar os projetos estratégicos das mudanças políticas e garantir que programas como o Caça Gripen, o submarino nuclear e os novos sistemas de mísseis tenham continuidade.
Mas existe um detalhe que pouca gente percebeu. A Frente Parlamentar não é apenas um grupo de deputados interessados no tema. Ela foi articulada pelo apoio direto de setores da indústria e do próprio Ministério da Defesa. Isso mostra que há um reforço coordenado para transformar o discurso de soberania em uma política permanente e não apenas uma promessa de ocasião. E essa reunião entre o poder político, militar e industrial é o que pode finalmente colocar o Brasil em outro patamar tecnológico. Enquanto o discurso do ministro José Múcio chama a atenção dentro do Congresso, um movimento silencioso começava fora dele, na indústria de defesa. O encontro na AEL Sistemas, em Porto Alegre, marcou a primeira reunião de trabalho da nova Frente Parlamentar de Apoio à Indústria de Defesa e Segurança. Foi um encontro simbólico. Pela primeira vez, representantes das Forças Armadas, da Segurança Pública e de empresas estratégicas estiveram juntas para discutir o futuro da produção militar brasileira. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes, porque até pouco tempo atrás, o Brasil dependia quase totalmente de acordos internacionais para equipar suas forças. Agora o país começa a trilhar um caminho diferente, um modelo de independência tecnológica, com a indústria nacional assumindo o protagonismo. A AEL Sistemas, que recebeu o evento, é um exemplo vivo dessa transformação. A empresa é responsável por desenvolver tecnologias de ponta, embarcadas no caça-Gripen e em diversos projetos do Exército e da Marinha. Lá dentro, a palavra de ordem é inovação. Telas digitais, sensores de alta precisão, radares e sistemas eletrônicos que colocam o Brasil lado a lado a potências militares do mundo. Mas o mais importante não são as máquinas, são as alianças que começam a se formar. A presença de deputados, generais e executivos na mesma mesa mostra algo inédito. Há uma tentativa real de alinhar a indústria civil e a defesa nacional em um único projeto de país. E essa convergência é o que pode transformar o discurso de soberania em algo palpável. Durante a reunião, o clima era de otimismo. O deputado Gustavo Vitorino, idealizador da frente, falou abertamente sobre a necessidade de transformar o setor de defesa em um motor de inovação para o país. E ele não está sozinho. As empresas associadas à Condefesa já planejam ampliar investimentos e parcerias tecnológicas, aproveitando o novo momento político. Um dos executivos presentes resumiu bem, abre aspas, o Brasil não pode se limitar a ser consumidor de tecnologia, tem que ser desenvolvedor, fecha aspas. E é aqui que entra o ponto central, a reindustrialização da defesa brasileira. O Brasil tem hoje mais de 270 empresas estratégicas de defesa, responsáveis por milhões de empregos diretos e indiretos. São fábrica de munições inteligentes, drones de vigilância, veículos blindados e sistema de comunicação criptografados. Mas, como destacou o próprio ministro em outra ocasião, o problema não é capacidade, é a continuidade. Sem previsibilidade orçamentária, qualquer avanço técnico acaba morrendo na próxima mudança de governo. E é justamente isso que a Frente Parlamentar quer evitar. Ao estabelecer um diálogo permanente entre Congresso e indústria, o objetivo é blindar os projetos militares de interferências políticas e garantir que o Brasil mantenha uma linha de evolução constante. O discurso de soberania nacional, portanto, começa a ganhar forma. O recado de Múcio e dos parlamentares foi claro. O futuro da defesa brasileira depende da coragem de investir agora, com a visão de Estado e o compromisso com a soberania. E se o país realmente seguir esse caminho, talvez este evento, que parece ter passado despercebido pelos grandes noticiários, seja lembrado lá na frente como o momento em que o Brasil começou de fato a construir sua independência militar. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil finalmente está construindo o caminho da sua independência militar? Ou ainda falta vontade política para transformar o discurso em ação? Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu vou estar lendo e respondendo muito de vocês. E já peço você que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises. Até mais!